Eu me lembro, eu morava naquele tempo no Colégio São Joaquim, aqui em Lorena. E eu subi ao sótão do colégio, lá em cima, próximo ao telhado. Havia muita tranqueira em todos os cantos. E no meio daquela tranqueira toda encontrei um crucifixo. Melhor falando, um crucificado. Não havia cruz. A cruz eu pus depois, era apenas o corpo do crucificado. Mas esfacelado assim. Não tinha mãos. Os pés estavam estraçalhados. As pernas também. O rosto completamente desfigurado. Mas houve uma atração entre aquele crucifixo e o meu coração. Os meus olhos se esbugalharam e ficaram olhando. Você não pode imaginar o que se passou no meu coração naquele momento. Era como se Jesus não apenas falasse, mas ele gritasse daquele crucifixo: você não quer ser as minhas mãos? Para muita gente, eu estou aqui sem mãos. Eu preciso que você seja as minhas mãos. As suas mãos serão as minhas, para chegar a tanta gente, para tocar em tanta gente, para abençoar a tanta gente, para trazer tanta gente. Você não quer ser os meus pés, as minhas pernas. Eu preciso chegar a muitos. Eu preciso chegar longe. Eu preciso chegar depressa. Você não quer ser as minhas pernas, os meus pés. Especialmente você não quer ser o meu rosto. Muita gente precisa me ver, se encontrar comigo. E eu também quero olhar a muitos com o meu olhar. Você não quer ser os meus olhos. Você não quer ser a minha boca. Você não quer ser a minha face, para muitos poderem contemplar. Você não quer ser os meus lábios, o meu sorriso. Principalmente você não quer ser o meu coração. Porque não apenas eles precisam saber que são amados, eles precisam sentir que são amados. Não basta saber com a cabeça que são amados, eles precisam sentir que são amados. Você não quer ser o meu coração? E aí o Senhor mudava tudo para mim. Que eles sintam o meu amor através dos seus olhos, através da sua face, através do seu sorriso. Que eles sintam o meu amor através das suas palavras. Que eu me espelhe, que o meu amor espelhe para eles através de você. Que as suas mãos levem o meu amor. Que os seus pés, que o seu andar apressadinho leve o meu amor a tanta gente que precisa urgentemente me conhecer e sentir-se amado por mim. Você pode imaginar tudo aquilo que se passou comigo. Foi um encontro totalmente diferente. Um encontro com o crucificado, mas eu posso dizer com um crucificado vivo. Eu fiquei com o crucificado. Depois eu o coloquei numa cruz.
Mas eu tenho a certeza, e o Senhor quer muito mais ainda, há uma identificação entre o crucifixo e eu, entre eu e o crucifixo. Mas veja, eu estou mostrando para você o meu crucifixo. Eu tenho a certeza hoje, nessa sexta-feira santa, o Senhor está falando a você também, você que está aqui, você que nos vê pela televisão, você que nos acompanha pela rádio, você que pela rádio não viu o crucifixo, talvez você de longe aqui não pôde ver os detalhes do crucifixo. Mas eu tenho a certeza, o Senhor está fazendo pelo seu Espírito Santo uma identificação entre você e Ele crucificado. Ele está dizendo a mesma coisa a você. Você não quer ser as minhas mãos, os meus pés, as minhas pernas, para eu ir a muita gente? Você não quer ser o meu rosto, a minha face, os meus olhos, os meus lábios, o meu sorriso? Você não quer ser principalmente o meu coração? Eu só posso me lembrar daquela passagem da carta aos Gálatas. Pega comigo, carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 19. Carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 9. Versículo 9 começa dizendo: pois é pela lei que morri para a lei, a fim de viver para Deus. Morri para a lei, a fim de viver para Deus. E continua agora: com Cristo eu sou um crucificado. Repete comigo: com Cristo eu sou um crucificado. Repete: com Cristo eu sou um crucificado. Claro, você que é mulher, você fala no feminino, juntos: com Cristo eu sou um crucificado. Vivo, mas não sou mais eu. Vivo, mas não sou mais eu. É Cristo que vive em mim. É Cristo que vive em mim. Pois a minha vida presente na carne, eu estou ainda vivendo nesta carne, mas a minha vida presente na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Com Cristo eu sou um crucificado. Eu gosto também daquela outra tradução. Talvez você tenha nas suas mãos a Bíblia da Ave Maria. Gálatas 2:19, que diz: estou pregado na cruz de Cristo. Estou pregado na cruz de Cristo. A Tebe diz: com Cristo eu sou um crucificado. Essa outra tradução nos diz: estou pregado na cruz com Cristo. Desse jeitinho. Quem é que está pregado na cruz? Pode repetir: sou eu. Sou eu. Quem é que está pregado na cruz? Sou eu. Estou pregado na cruz com Cristo. Repete isso: estou pregado na cruz com Cristo. Eu vivo, mas já não sou eu. É Cristo que vive em mim. A minha vida presente na carne, eu a vivo na fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim.
esse é o meu lugar, esse é o seu lugar. Estou pregado na cruz com Cristo. Com Cristo sou um crucificado. Este é o meu lugar. É isso que o Senhor nos mostra hoje, nessa sexta-feira santa. Já estou pedindo ao Senhor que o Senhor venha colocar no coração de cada um de nós essa realidade. Sim, Senhor, grava nos nossos corações, grava no coração de cada um desses meus irmãos e irmãs, Senhor, essa realidade. Sim, é pela Tua graça, não são raciocínios, não são apenas ideias, Senhor, é uma graça acontecendo. Grava isso no meu coração, Senhor. Faz-me viver essa experiência, a experiência com a Tua cruz, a experiência de estar pregado na cruz contigo, Senhor, a experiência de ser crucificado contigo, Senhor, e viver não mais eu, mas seres Tu quem vivas em mim. Mais ainda, Senhor, que atrás dos meus olhos quem veja sejas Tu, Senhor, que atrás do meu semblante e da minha face quem esteja, sejas Tu, Senhor. Que nos meus lábios, falando, estejas Tu, Senhor. Que nos meus lábios, sorrindo, estejas Tu, Senhor. Que nas minhas mãos, agindo, sejas Tu, Senhor, a agir. Que nos meus passos, indo com pressa, indo com rapidez, indo com determinação, que nos meus passos, que quem vá, sejas Tu, Senhor, porque não é de mim que preciso, é de Ti. Senhor, realiza isso no coração de cada um de nós, realiza isso, Senhor, no coração de cada um desses Teus filhos e filhas. Eu vivo, mas já não sou eu mais quem vive, é Cristo quem vive em mim. E sabe, para isso o Senhor já está nos dizendo, é preciso que haja uma morte, como a palavra de Deus nos disse, pois é pela lei que morri, pois é pela lei que morri para a lei, a fim de viver para Deus. Eu e você precisamos morrer para nós mesmos. Você se lembra quando Jesus colocou as condições para ser discípulo? Quem quiser ser meu discípulo, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Na verdade, é assumir a posição de quem morre. Renuncie-se a si mesmo. O Senhor está dizendo para mim e para você que eu preciso morrer para mim mesmo. Preciso morrer para os meus desejos, para as minhas vontades, para os meus projetos, para os meus planos. Você diz, mas então eu não vou ter vontades, eu não vou ter projetos, eu não vou ter planos, como é que eu vou viver? Mas aí que está o impressionante. O rio morre para si, o mar é muito maior. E na medida que o rio morre para si, o mar vai entrando dentro dele. E até você vê que a água do rio se torna salgada como a água do mar. É preciso que ele morra para si. O Senhor está dizendo para mim e para você, é preciso fazer isso. É preciso viver essa música. Só por Ti, Jesus, quero me consumir como vela que queima no altar. Daí sim, os meus pensamentos não serão mais os meus pensamentos. Eu terei pensamentos, eu terei ideias, mas serão os pensamentos, as ideias de Jesus em mim. Eu verei com os olhos de Jesus, eu verei as pessoas, não mais com os meus olhos, talvez maliciosos, cobiçosos, talvez gananciosos, talvez orgulhosos, talvez maldosos, indiferentes. Não, eu verei as pessoas com os olhos de Jesus. Eu verei os fatos, os acontecimentos, não com os meus olhos limitados, com a minha inteligência tão pequena que já me apavora,
mas eu verei os fatos, os acontecimentos mais contraditórios, as coisas lindas, mas também as coisas sofridas, as coisas desastrosas. Sim, também os grandes desastres. Eu verei tudo com os olhos de Jesus, e eu terei os pensamentos, as ideias de Jesus, os conceitos de Jesus. Eu e você não vamos ficar sem ideias, não vamos ficar sem conceitos, não vamos deixar de raciocinar, mas eu não terei mais a minha mentalidade tão pobre, tão mesquinha, tão egoísta, tão orgulhosa, mas ao mesmo tempo tão pobre. Eu terei a mentalidade de Cristo, daí os pensamentos de Cristo, as ideias de Cristo, elas estarão em mim. Mas é impressionante, é preciso morrer para si. Se a gente não morre para si, o Senhor acaba respeitando. Porque imagine se o rio chegasse ali, o rio é pequenininho em comparação com o mar. Se o rio chegasse ali e fizesse barreira, ele ia ficar fazendo barreira inutilmente. Ele continuava com as suas águas barrentas. Logo, logo ele ia poluir, porque ficaria parado ali, sem nenhum resultado. Mas se o rio se deixa invadir, e se deixa misturar pelo mar, quem vive é o mar, e não mais o rio. E quanto mais o rio se deixasse penetrar, mais o mar seria mar no rio. Gente, quanto mais a gente se deixa despojar, quanto mais a gente se esvazia de si mesmo, da nossa mentalidade, dos nossos pensamentos, das nossas ideias, dos nossos planos, dos nossos projetos, mas Jesus será tudo em nós. Aí serão os pensamentos dele, serão as ideias dele, serão os conceitos dele. Senão eu fico sempre nos meus conceitinhos, nas minhas ideiazinhas. A gente fica assustado, mas eu vou ficar sem planos para a minha vida, sem projetos para a minha vida. Não, você não vai ficar. Você vai deixar os seus pequenos planos, os seus pequenos projetos, os seus projetos mesquinhos, cheios de egoísmo, cheios de sonhos, mas sonhos inconsistentes. E você terá então os sonhos de Jesus, os planos de Jesus, os projetos de Jesus. Deixa eu dizer de mim, apenas como testemunho, eu sei que você me entende. Eu encontrei esse crucifixo lá no começo da minha vida, naquele mesmo ano em que eu tive a graça de receber o batismo no Espírito, no ano de 1971. Foi naquele ano que eu encontrei esse crucifixo. O Senhor queria marcar essa nova fase da minha vida com esse crucifixo. Eu podia lá, 30 anos atrás, 1971, estamos em 2001, eu podia imaginar tudo isso que o Senhor fez. Gente, os meus projetos eram projetinhos, míopes, mesquinhos. Os meus planos, os meus sonhos, o que eram os meus sonhos? Mas graças a Deus, eu deixei que o Senhor fosse tomando conta da minha mente, tomando conta dos meus projetos. Eu fui abrindo mão dos meus projetos para que o Senhor realizasse os projetos dele. Eu fui abrindo mão dos meus planos para que o Senhor realizasse os planos dele. Eu fui abrindo mão dos meus sonhos. E quantas vezes eu tive que abrir mão dos meus sonhos, sonhos humanos, que todo mundo, vamos dizer entre aspas, tem o direito de sonhar, claro. Mas eu fui percebendo, graças a Deus,
que os sonhos do Senhor eram muito maiores do que os meus sonhos, e os sonhos do Senhor se tornavam realidades, enquanto que os meus sonhos ficavam apenas sonhos. Eu fui vendo o Senhor fazendo cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. O resultado está aí. Eu posso dizer, se eu tivesse me esvaziado mais, se eu tivesse vivido mais esta música, só por ti, Jesus, quero me consumir, e me consumisse mesmo, como vela que queima no altar, e me queimasse mesmo, sem medo, me consumir de amor. Se eu fizesse tudo isso por amor, só em ti, Jesus, quero me derramar. E se eu me derramasse mesmo, e se eu deixasse que Jesus se derramasse em mim, como o rio se entrega ao mar, e eu me entregasse mesmo, me derramar de amor. Se eu fizesse isso, o Senhor teria feito muito mais. A canção nova seria muito maior. Seria. Você certamente teria recebido muito mais. Mas veja, na medida que eu pude, na minha limitação, no meu pouco entendimento, me consumir, deixar de eu ter os meus planos, os meus sonhos, deixar de eu ter os meus projetos, deixar os meus pensamentos, as minhas ideias, deixar de eu viver para que Cristo vivesse em mim, deixar eu de viver para que Cristo vivesse em mim. Gente, com o pouco que eu consegui fazer, graças a Deus está aí o resultado. Você está tocando com os seus pés, você está vendo com os seus olhos o resultado. Você que está em casa vendo essa televisão, que já está em Brasília, graças a Deus, além de estar em tantas capitais, de estar em tantos lugares, além de estar pelas parabólicas, pelas televisões a cabo, que já vai estar em Portugal, também pela televisão a cabo, já. Você está vendo com os seus olhos. Você que pela internet, ainda ontem, me diziam que uma senhora aqui de Lorena está passando um tempo lá nos Estados Unidos, em Las Vegas, e acompanhou toda a posse do nosso bispo pela internet, e já estava acompanhando a Semana Santa pela internet lá nos Estados Unidos. Você está tendo diante dos olhos o resultado disso. Por que é que tudo isso aconteceu? Porque graças a Deus eu tive a graça, eu tive a graça de me deixar consumir, de deixar as minhas ideias, os meus pensamentos, de deixar os meus projetos, de deixar os meus planos, os meus sonhos, para que Jesus realizasse os dele, para que não fosse mais eu quem vivesse, não fosse mais eu quem pensasse, não fosse eu mais quem planejasse, não fosse eu mais que fizesse os projetos, mas que fosse Jesus a fazer tudo isto em mim. Ele tem que fazer em nós, e aí que está o bonito. Veja, Ele vai fazer os planos dEle em você, Ele vai sonhar os sonhos dEle em você, Ele vai realizar as obras dEle em você, é em você. Inclusive a palavra diz, na minha carne, e aí está, gente, na minha carne. Jesus irá na nossa carne, Ele irá nos nossos pés e nas nossas pernas. Jesus vai agir com os nossos braços e nos nossos braços. Ele vai agir com as nossas mãos, com as suas mãos. Jesus vai amar com o seu coração. Jesus vai amar com os seus sentimentos, os seus sentimentos. Eu fico encantado quando eu vejo, por exemplo, que as crianças têm uma ligação, uma sintonia comigo. Mas o que eu fiz para? Que jeito eu tenho para atrair essas crianças? Eu fico mais admirado ainda quando eu vejo a multidão de jovens que me querem bem, que me amam,
sobre os quais eu acabo tendo uma influência, uma liderança, que acabam aceitando, acatando. Há uma ligação, há uma sintonia. Mas o que tenho eu para fazer isso? Que qualidades, que dotes? Não tenho. Mas eu também não posso negar de que na medida que eu fui deixando de eu viver, de eu pensar, de eu ser eu, Jesus foi sendo em mim. Então quem age nas crianças é Jesus em mim. Quem age nos jovens é Jesus em mim. Quem ama esses jovens é Jesus que ama em mim. E na verdade, quando vocês me amam, vocês estão amando Jesus em mim. Chato, né, ter que amar Jesus em mim, mas ele disse, eles precisam sentir-se amados. Não basta saber que são amados, eles precisam ser. Eles precisam sentir que são amados. E eles precisam amar também alguém concreto. E assim como um dia eu entreguei a minha voz ao Senhor, quando eu comecei a gravar, quando nós começamos a fazer rádio, eu entreguei a minha voz ao Senhor. Houve um momento em que o Senhor pediu também a minha cara. Foi quando eu fiz pela primeira vez um programa de televisão. O Senhor pediu, foi muito claro, muito forte, pediu a minha cara. E eu dei. Eu dei, Senhor, só tenho essa. E eu vejo que o Senhor, inclusive, faz maravilhas com a minha cara. Mas por que isso? Porque na verdade, não é a minha face, mas é a face de Cristo em mim. Atrás dessa face com tantos defeitos, atrás dela está a de Cristo. Atrás do meu sorriso está o sorriso de Cristo. Quanta gente me diz, o Senhor transmite uma paz. Interessante, muitas vezes eu estou por dentro atribulado e as pessoas dizem, o Senhor transmite uma paz. Eu só posso dizer, mas graças a Deus essa é a realidade, não é a minha paz. É Cristo em mim, passando a paz dele, agora é claro, através de mim. Quanta gente diz, eu fico encantado com o seu sorriso. Eu não posso dizer não, mas eu sou obrigado a dizer, não é o meu sorriso simplesmente, é o sorriso de Jesus no meu sorriso. E só posso dizer, Senhor, se tu queres sorrir no meu sorriso, sorria. Se o Senhor quer sorrir com os olhos, nos meus olhos, porque os olhos sorriem. Se o Senhor quer sorrir nos meus olhos, sorria nos meus olhos, Senhor. Se o Senhor quer abraçar no meu abraço, estou falando, deixa eu falar mais um pouco. Quantas pessoas dizem, mas o seu abraço traz um conforto, ele é diferente. Eu nem sei porquê, nem sei como, mas ao mesmo tempo eu sei, porque eu não quero que seja eu abraçando. O que adianta eu abraçar? Eu sei que na verdade quem abraça no meu abraço é Jesus. E aí está o importante. Eu falei de mim porque era preciso apresentar alguma coisa concreta, mas na verdade, como falei desde o começo, isso tudo o Senhor está falando para você. E Ele quer que você viva isso. Vamos pela palavra de Deus. Pega um pouquinho na frente a carta de São Pedro, primeira carta de São Pedro, capítulo 2. Primeira carta de São Pedro, capítulo 2, versículo 22, fica fácil de guardar. Primeira carta de São Pedro, capítulo 2, versículo 22. Ele que não cometeu pecado e em cuja boca não se encontrou falsidade,
Ele, que insultado não retribuía o insulto, em seu sofrimento não ameaçava, mas se confiava àquele que é justo juiz. Ele, que em seu próprio corpo carregou nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que, preste atenção, mortos para os nossos pecados, vivamos pela justiça. Ele, cujas chagas nos curaram. Vou ler na outra tradução, versículo 22. Ele não cometeu pecado, nem se achou falsidade em sua boca. Ele, ultrajado, não retribuía com idêntico ultraje. Ele, maltratado, não proferia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. 24. Carregou os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro. Preste bem atenção, para que mortos aos nossos pecados, mortos para os nossos pecados, vivamos para a justiça. Por fim, por suas chagas fomos curados. Gente, a primeira consequência que precisa acontecer é esta. Ele que em seu corpo carregou os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que, mortos para os nossos pecados, vivamos para a justiça. Os nossos pecados precisam ser pregados na cruz de Cristo. Os nossos pecados não podem ficar mais na nossa carne. Sim, o pecado não pode mais se manifestar na sua carne, não pode, em nenhuma parte da sua carne, porque eu vivo, mas já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Eu vivo, mas já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então o pecado não pode mais se manifestar na minha carne. Veja, não pode quer dizer não pode. Repito, não pode quer dizer não pode. O pecado não pode se manifestar. Deixa eu dizer, nós temos que crucificar o pecado na cruz de Cristo. Ele não pode mais se manifestar nem nos seus olhos, porque nos seus olhos está Jesus. Quem vê nos seus olhos é Jesus, e só pode ser Jesus. Portanto, não pode haver malícia nos seus olhos, não pode. O pecado tem que ser matado aí nos seus olhos, dos seus pensamentos, nas suas ideias. As suas ideias não podem ser de ganância, não pode ser de cobiça, não pode ser de maldade, não pode ser de orgulho, não pode ser de depravação, não pode ser de corrupção, porque não são mais os meus pensamentos, são os pensamentos de Cristo, não é mais a minha mente. Eu sei, a nossa mente ainda é uma mente pecaminosa, os nossos pensamentos são pensamentos pecaminosos. A nossa fantasia é muitas vezes ainda uma fantasia pornográfica, porque muito do pecado foi gravado na nossa fantasia, na nossa imaginação. Mas é preciso que o pecado morra na sua fantasia, nos seus pensamentos, nas suas ideias. Precisa morrer, e você precisa ir dando morte, crucificando. Fique imaginando agora aqueles homens, primeiro, flagelando Jesus. Então nós tivemos, pouco tempo atrás, uma excelente explicação a respeito do Santo Sudário, e onde era esclarecido que foram milhares de pontos por causa da flagelação, porque eles não fizeram com Jesus a flagelação prescrita, não. Eles surraram Jesus, e mais de uma vez.
Imagine o corpo de Jesus, a carne de Jesus sendo dilacerada por aquela flagelação. Porque não era apenas chicote, era chicote sim, mas eles tinham aquelas pontinhas de metal, que quando batiam, já na arrancada, arrancava pedaços de carne, e o sangue jorrava ali. Veja, é assim que nós temos que tratar o pecado na nossa carne. Não é simplesmente maltratar o nosso corpo, não. Mas é assim que nós temos que flagelar o pecado na nossa carne. Gente, o que aconteceu com Jesus é justamente o exemplo, o modelo do que deve acontecer conosco. Você precisa flagelar o pecado nos seus pensamentos. Você precisa flagelar o pecado na sua imaginação, na sua fantasia. Você precisa flagelar o pecado nos seus olhos. Você diz, mas eu tenho olhos. Sim que você tem olhos, mas os seus olhos não são para o mal, não são para a malícia, não são para a depravação. Os seus pensamentos, as suas ideias, a sua imaginação não é para a depravação, não é para a malícia, não é para a pornografia, não, é para o Senhor. É para o amor, é para os outros. É Cristo que precisa viver na sua fantasia, nos seus sonhos. É Cristo que precisa viver nos seus pensamentos. É Cristo que precisa olhar nos seus olhos. Portanto, eles não podem ser olhos de malícia. E na medida que você dá morte ao pecado, Cristo vai tomando conta. Mas veja, se você ao contrário cultiva o pecado nos seus olhos, se você cultiva o pecado na sua mente, se você cultiva o pecado nos seus pensamentos, se você cultiva o pecado, Cristo não tem ação. Ele não pode ter ação, porque o que está operando em você é o pecado, e ele é o oposto do pecado. Quem está realizando em você é o pecado. Quem está à frente, quem está dominando em você é o pecado. Agora você está entendendo por que é que o pecado não pode viver na nossa vida, por que é que nós precisamos ir matando o pecado na nossa carne. Repito, não é macerar o nosso corpo, não, mas é matar, é destruir o pecado na nossa carne, para que na nossa carne viva Jesus e não o pecado. No seu rosto, nos seus lábios, no seu sorriso, nas suas palavras. Você precisa matar o pecado. Nas suas palavras, você precisa matar o pecado, porque é preciso que Cristo fale nas suas palavras, que Cristo fale pelos seus lábios, que Cristo fale pela sua boca, e não o pecado. E você sabe que quando o pecado fala na sua boca, quem é que está falando atrás? A nossa boca acaba sendo um alto-falante de quem? Ela só pode ser um alto-falante do Senhor, de Jesus. É preciso que Cristo viva em mim, é preciso que Cristo viva em você, e que Ele fale. Gente, o nosso amor, o nosso afeto, os nossos sentimentos só podem ser os de Cristo. É preciso matar o pecado nos nossos sentimentos. Claro que nós podemos sentir, claro que nós podemos ter afetos, podemos e devemos, o Senhor quer. O Senhor é profundamente amante, Ele é cheio de sentimentos, Ele é cheio de afetos. Mas não pode ser o pecado amando em você, amando com sensualidade, amando com malícia, amando com dependências, com sensualidade. É preciso matar o pecado nos seus sentimentos. É preciso matar o pecado nos seus afetos. Os seus sentimentos não podem ser desordenados, não podem ser pecaminosos, não podem. Para que Cristo ame em você, para que Jesus esteja nos seus sentimentos, nos seus afetos. Deixa eu dizer, é preciso matar o pecado na nossa sexualidade, porque a sexualidade é uma coisa santa.
Os nossos crucifixos são muito respeitosos e por isso põem aquele pano sobre os órgãos íntimos de Jesus, mas na verdade ele estava nu na cruz. E o Pai permitiu que Jesus permanecesse nu. Ali estava a sexualidade e ali estavam os genitais de Jesus à vista de todos. Para dizer que também nos nossos genitais e também na nossa sexualidade, Jesus precisa viver. É Jesus vivendo na sua sexualidade, é Jesus se manifestando na sua sexualidade, é Jesus se manifestando nos seus genitais. Estou falando rasgado, claro. Não é o pecado que deve dominar na sua genitalidade, não é o pecado que deve dominar na sua sexualidade. Não, já chega, já basta. Já erramos demais e já fomos prejudicados demais, já fomos machucados demais. Pelo contrário, é preciso flagelar e é preciso crucificar o pecado na nossa carne. Imagine aqueles homens crucificando as mãos e os pés de Jesus ali na cruz. Aqueles martelos batendo sobre aqueles pregos, entrando nos músculos, nos nervos, na carne de Jesus. Imagine Jesus depois pregado na cruz, solto, não havia nada para apoiá-lo. Gente, era nos pregos das mãos e dos pés que Jesus estava preso e, portanto, apoiado. Imagine tudo que ele foi sofrendo ali. É preciso crucificar a nossa carne. É preciso crucificar o pecado na nossa carne. É preciso crucificar o pecado na nossa carne, para que na nossa carne não se manifeste mais o pecado, mas na nossa carne se manifeste Jesus, se manifeste a justiça, se manifeste aquele que é o santo. Nem vamos deixar para depois. Faça isso agora, acompanhando aquilo que a palavra diz. Ele, que em seu próprio corpo carregou nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que, mortos para os nossos pecados, vivamos para a justiça. Ele, cujas chagas nos curaram. Ele carregou os nossos pecados em seu corpo. Carregou os nossos pecados em seu corpo. Não é mais no seu corpo que deve ficar o pecado. Jesus já carregou os seus pecados no corpo dele. Então não deixe mais o pecado no seu corpo. Não deixe mais o pecado na sua carne. Ponha o pecado no lugar que lhe é devido, em Jesus, no corpo de Jesus, na cruz de Jesus. É por isso que o corpo de Jesus ficou dilacerado. Dilacerado. Gente, o meu crucifixo mostra pouco a dilaceração em que ficou Jesus. O lugar do pecado é o corpo de Cristo pregado na cruz. Faça isso agora. Não queira mais o pecado no seu corpo. Não queira mais o pecado se manifestando na sua carne. Pelo contrário, devolva o pecado para o lugar dele. É no corpo de Cristo, crucificado, pregado na cruz. Carregou os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos aos nossos pecados, vivamos para a justiça, vivamos para Deus, para que seja Cristo que viva em mim.
Decrete agora, decrete. Você sabe a força da palavra decreto. Decrete morte ao pecado na sua carne. Mas decrete agora morte às manifestações do pecado na sua carne. O pecado não terá mais direito de se manifestar na sua carne. É preciso tomar essa decisão. Nós sabemos que a nossa carne é fraca, sabemos. Nós sabemos que já erramos muito, sabemos que infelizmente poderemos errar, mas nós não queremos mais pecar. A nossa decisão é essa: romper com o pecado, acabar com o pecado. É não permitir, é decretar que o pecado não tem mais direito sobre mim. O pecado não pode mais se manifestar em mim, não pode se manifestar na minha carne, não pode. Ele não tem mais direito. É preciso tomar esta decisão para que o que se manifeste em mim seja a justiça. Portanto, o que é certo, o que é bom, para que seja Jesus se manifestando na minha carne. Porque por suas chagas fomos curados. O pecado deixou chagas em nós, deixou. Ele deixou profundas feridas, profundos machucados. E você sabe, toda ferida é assim. Se ela não é cuidada, ela inflama, ela infecciona, ela pode gangrenar. O pecado é a mesma coisa. A ferida do pecado é a mesma coisa. Graças a Deus, a própria palavra nos atesta, somos curados graças às suas chagas. Gente, essa sexta-feira santa é um dia de profunda cura, de cura interior, de cura das consequências, das feridas do pecado em nós, das chagas que o pecado ocasionou em nós. Essas chagas não podem ficar infeccionadas. Essas chagas não podem gangrenar, porque do contrário elas nos levam para a morte. Hoje o Senhor quer também curar as marcas, as chagas, as feridas do pecado na sua carne. E eu levanto Jesus justamente a sua cruz. E o seu corpo crucificado, Senhor, eu levanto diante do céu e diante da terra. Diante dos céus e dos infernos. Diante dos meus irmãos e diante de Satanás. Para declarar que o Senhor carregou os nossos pecados sobre o seu corpo, pregado na cruz. Para declarar que fomos curados, e estamos sendo curados agora, graças às suas chagas. Senhor, obrigado, Senhor, porque curas a nossa mente, e curando as nossas mentes, tu curas, Senhor, as nossas ideias, os nossos pensamentos, a nossa fantasia, a nossa imaginação. Tu curas, Senhor. Obrigado, Senhor, porque tu curas os nossos sentimentos, os nossos afetos. Tu curas, Senhor, o nosso coração machucado, ferido, ressentido, magoado, decepcionado. Tu curas, Senhor. Tu nos curas das nossas revoltas, tu nos curas das nossas rebeldias, das nossas desobediências. Obrigado. E das consequências, Senhor, das nossas rebeldias. Tu curas, Senhor, os nossos olhos, os nossos ouvidos. Tu curas, Senhor, os nossos lábios. Tu curas, Senhor, o nosso palavreado. Tu curas, Senhor.
Tu curas, Senhor, a nossa sexualidade. Tu curas, Senhor, a nossa genitalidade, infelizmente tão marcada, tão ferida pelo pecado, carregando consequências, marcas. Mas Tu curas, Senhor. Tu que estavas nu na cruz, Tu curas a nossa genitalidade, masculina, feminina. Tu curas, Senhor, a nossa sexualidade, a nossa masculinidade, a sua feminilidade. Tu curas, Senhor, e obrigado por essa cura profunda que estás realizando. Derrama sobre mim, vai pedindo a você agora, derrama sobre mim, Senhor, o seu sangue precioso. Sim, que o teu sangue me lave agora, Senhor, me lave totalmente, me lave no corpo, Senhor, lave a minha carne, Senhor, que foi tão sujeita ao pecado, a minha carne, Senhor, na qual ainda o pecado quer se manifestar. Lava a minha carne, lava o meu corpo, Senhor, com o teu sangue, mas lava também a minha mente, Senhor, com o teu sangue. Lava, Senhor, os meus projetos, os meus planos, lava os meus pensamentos, lava, Senhor, as minhas ideias, lava, Senhor, a minha mente, lava, Senhor, a minha imaginação, a minha fantasia, lava, Senhor, com o teu sangue precioso, lava o meu coração, Jesus, lava os meus sentimentos, lava os meus afetos, lava, Senhor, lava profundamente. Eu preciso, Senhor, ser profundamente purificado. Eu preciso ser liberto do egoísmo, eu preciso ser liberto da maldade, eu preciso ser liberto da grosseria, eu preciso, Senhor, ser liberto do orgulho, da vaidade, da autossuficiência. Preciso, Senhor, ser liberto da minha altivez. Preciso, Senhor, ser liberto. Lava a minha vontade, Senhor, lava com teu sangue, Senhor, a minha vontade tão rebelde, a minha vontade tão desobediente, a minha vontade, Senhor, tantas vezes revoltada, que quer fazer a sua própria vontade. Lava, Senhor, as consequências do pecado na minha vontade, a minha fraqueza de vontade, Senhor, a minha indisposição de vontade, a minha má vontade, Senhor. Lava com teu sangue, Senhor. Eu preciso, vem lavar, Senhor, vem lavar profundamente a minha vontade, vem lavar os meus sentimentos, vem lavar os meus afetos, vem lavar-me, Senhor, vem lavar a minha alma, vem lavar o meu espírito, Senhor, nessa sexta-feira santa. Vem lavar-me, Senhor, com o teu sangue.